Bom dia, Bom dia ao pessoal do grupo. Primeiro agradecer ao professor Renato, pela orientação do trabalho que ele nos tem nos dado durante a realização desse trabalho e ao professor Hernandes pela atenção. Bom, o tema que eu escolhi foi o retardamento industrial do Brasil, dos rastros de uma narrativa sócio-histórica, econômica, política e cultural. O presente estudo tem como objetivo fazer uma reflexão sobre o retardamento industrial do Brasil, buscando levar para o leitor uma narrativa dos fatos historiográficos, que são repassados pela cultura escolar como os fatos verídicos, mas que nem sempre aconteceram de forma que são explicadas. Pois, para que isso aconteça, é necessário elaborar meios ou técnicas que possam incentivar a criatividade e a capacidade intelectual, tanto do docente como do discente, para que possa no ambiente escolar, a partir de uma abordagem precisa pelo modo como a história é contada. A razão pela qual realizo esse estudo é justamente refletir sobre o processo, desenvolvimento industrial, mostrar de forma sucinta o desdobramento desse fato e as crises e o declínio de cada ciclo implantado pelo próprio governo português desde 1500 até os anos iniciais, que impulsionaram o processo de estrutura e indústria do Brasil. O objetivo central é fazer a reflexão sobre o retardamento da indústria do Brasil a partir dos fatos historiográficos presentes nas narrativas sócio-histórica, política e cultural. Os principais fatores que contribuíram para o retardamento da indústria brasileira, o sistema econômico e indústria do Brasil custou a desenvolver por conta da exploração exagerada das cortes portuguesas, que também pelo forte comércio que exercia com a Índia, que só inicia após o longo período, quando esse intenso comércio era em espécie de declínio, ou seja, não era mais necessário, atendia a necessidade econômica portuguesa. O rei de Portugal passa a investir nas recém-terras supostamente descobertas, quando a coroa passa a enviar expedições para a colônia, com o intuito de explorar a riqueza brasileira, sendo que o primeiro lucro econômico levado foi o pau-brasil. A primeira riqueza explorada no Brasil em grande escala foi o pau-brasil, que desenvolveu um lucrativo comercial, uma madeira que tinha pigmentação vermelha, que por conta da sua cor vermelha, bastante explorada durante o período colonial brasileiro. Esse produto conquistou o mercado europeu por conta de sua pigmentação, que tinha um forte poder, ou seja, a cor vermelha é bastante necessária tanto para pintar tecido, papagaios, etc. Esse produto favoreceu bastante a balança comercial pelos portugueses, elevadíssimo, levando custo elevadíssimo para a exploração, a madeira que era vendida muitos para os ingleses, os quais se beneficiavam desse luxo lusitânia. Durante muito tempo, Portugal explorou essa riqueza no litoral brasileiro, mas que para houver essa exploração dessa planta nativa, os lusitanos tiveram que se persuadir os habitantes e encontrar no litoral brasileiro. Os primeiros ciclos econômicos durante a colonização brasileira, o primeiro ciclo econômico trouxeram desenvolvimento que atendia a necessidade da corte portuguesa. Durante esse período, a colônia foi dividida entre capitanias hereditárias, o governo meio indisposto a investir na colonização, decide dividir as terras brasileiras em grandes porções, denominada capitanias ou donatárias, que repassou a porções para as mãos de capitões ou donatários, nomeado pelo rei Dom João III. O donatário era a autoridade máxima na colônia. O ciclo da cana-de-açúcar, a expansão econômica açucareira foi uma alternativa implantada pelo governo português para garantir a posse das terras brasileiras, ameaçado pelos invasores, que a solução foi encontrada foi a produção açucareira, e que durante sua produção considerava um produto bastante lucrativo comercial na Europa. O ciclo da pecuária, outro ciclo importante, por conta da sua intensidade, contribuiu bastante para o processo do povoamento no interior, devido à sua prática, não
não poder ser exercida pelo litoral junto com o grande plantio de cana de açúcar. Então, o gado foi transferido para o Nordeste, servindo como alimento para sustentação do povo que habitava no litoral. O ciclo da mineração, ao termo do século XVII, os bandeirantes encontram o tão consanhado o ouro pelos portugueses. A primeira jazida de ouro foi encontrada em Minas Gerais, conhecida como o ouro de aluvião, encontrado facilmente em grutas e cascalhos na margem dos rios ou leitos acumulados pelas erosões. O ciclo do café, o novo ouro brasileiro. O café chega à lavoura brasileira por volta de 1727. Desde o início, o produto não tinha um alto valor comercial. Era utilizado apenas para o consumo. Somente em meados do século XIX, o café alcança um grande poder econômico. O início da era da industrialização brasileira. O desenvolvimento da industrialização, sem sombra de dúvida, foi impulsionado pelo setor têxtil e produção de algodão. O grande fazendeiro de São Paulo foi passado a investir no setor industrial logo após o produto passar por uma espécie de declínio por causa da superprodução exagerada. Os proprietários de cafeicultura elaboraram da superprodução exagerada, os produtos de cafeicultura elaboraram e em Taubaté para intervir junto com o governo que não deixava o preço cair. Nesse período de recaída, muitos produtos passaram a investir o dinheiro ganho das lavouras de café na industrialização, desenvolvendo o sistema econômico do país, que aprofundou numa grande dívida externa. A política industrial na década de 1920, a política industrial na década de 1920 era muito neutra, particularmente não existia, mas pode dizer que não houve apoio do setor industrial nessa época. A grande causadora desse efeito foi a Primeira Guerra Mundial, que nesse período teve a maior participação do governo. Os planos de meta e estratégia de industrialização intensiva. O Brasil passou a desenvolver uma forma ativa bem organizada que vigorava o processo industrial a partir dos anos 50. Desenvolveu a criação de um banco, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é o BNDE, que é em 1952. Esse órgão foi criado com o objetivo de ampliar o recurso inicial para garantir avanços nas áreas de energia e transporte. Mas sendo tarde, o BNDE serviu para desempenhar um papel importante para o desenvolvimento da indústria. Logo, em seguida, serviu de base de diversificação da indústria e também contribuiu bastante para a sua transformação. O objetivo do plano de meta era sancionar o sistema econômico e desempenhar o papel do Estado ao termo categórico da capital privado, estrangeiro e nacional, bem como estabelecer metas para o processo de desenvolvimento de infraestrutura de energia, transporte, investimento, desenvolvimento da indústria específica. Considerações finais. Nesse estudo, reflete sobre o retardamento industriais do Brasil, transmitindo para o leitor alguns fatos historiográficos que são repassados pela cultura escolar. Objetivou-se especificamente fazer uma análise do sistema econômico e da situação vivida pelos brasileiros desde 1500 até os anos iniciais de estruturação da indústria brasileira, focalizando um olhar minuciosamente para o desenvolvimento e expansão desse processo, que demorou a se desenvolver devido a alguns impasses impostos pelos próprios sistemas econômicos do país. De fato, o retardamento industrial foi lento, devido à mão de obra que era explorada aos bens do Brasil, que foi uma base escravista, pois a escravidão foi um fator muito forte que perdurou até 1888. A análise revela, portanto, que o Brasil passou a desenvolver uma forma que bem organizada, vigorando-se um processo industrial a partir dos anos 50, que logo de cara, no início da década, foi um feito diagnóstico total de toda a economia do país e desenvolveu um processo que acabou favorecendo todo o sistema econômico do país. E porque foram detectados e encontrados alguns pontos negativos, como nas áreas de transporte, energia, agricultura, indústria, bem como alternativa de intervenção. Foram tomadas decisões e precauções para sancionar todos esses pontos negativos. Terminando aqui meu trabalho, com a frase de Karl Kraus: educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muito transmite, poucos possuem. E um bom dia para todos e obrigada.